Então, muito boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, conforme onde se encontrem. É com muito prazer e entusiasmo que a Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial e a Fundação Rui Cunha levam a cabo mais uma sessão dos Serões com Histórias. Depois da última sessão feita em finais de setembro via Zoom, voltamos a repetir a dose e a levar este encontro até aos 4 cantos do mundo. Depois dos Açores, vamos agora atravessar o Atlântico e todo o território dos Estados Unidos para chegar até à costa californiana. E vamos conversar com o Henrique Manhão, meu amigo. Nascido em Macau em 1936, foi secretário-geral da Associação de Futebol de Macau durante alguns anos, aposentou-se do BNU em 1979 como chefe de secção. Emigrou nesse mesmo ano para a Califórnia, Estados Unidos, onde reside desde então. Colaborou por muitos anos com o jornal Clarim, quando o padre Barcelos Mendes era diretor. Não obstante a idade ainda jovem, mantém uma vida muito ativa, nomeadamente como presidente da Casa de Macau nos Estados Unidos. O meu amigo Henrique Manhão vai viajar no tempo, recuar até os anos 50, tempos em que a rádio era uma espécie de internet dos tempos de hoje, e vai-nos falar da emissora de Vila Verde, concretamente do programa Requests, que fez furor naquela altura. Boa noite, meu amigo. Sei que aí são cerca de 2h30 da manhã. Muito obrigado pela sua disponibilidade em participar e em estar de pé nestas horas. Começava talvez por lhe perguntar como é que nasceu a emissora Vila Verde. Boa tarde a todos. Bom dia da Califórnia. São 2h30, pouco mais da madrugada. Antes de tudo, venho agradecer à Fundação Rui Cunha pela possibilidade de participar no evento Memórias de Macau, organizado por José Gonçalves da Silva com o tema Rádio Vila Verde. Um especial muito obrigado ao amigo José Gonçalo por me ter dado esta oportunidade. A Rádio Vila Verde, fundada em 1949 por Pedro José Lobo, tinha um excelente e variado repertório. O programa Request era muito popular nos anos 50 entre a comunidade macense de Macau e Hong Kong. Inicialmente, uma vez por semana, com duração de 1 hora, e depois 2 vezes, dada a grande popularidade. Os locutores dessa emissora eram João Reis e Nuno Sena Fernandes em português, e em inglês, uma senhora Hyman e outra de apelido Leitão. Gente de todas as idades gostavam do programa, dedicavam as suas canções favoritas aos seus amigos, e se não ouviam os seus pedidos nessa semana, aguardavam para a próxima. 1 hora bem entretida. Um grande grupo de pessoas estava em minha casa para ouvir o programa Request. Uma das canções mais populares do Request, de que me recordo com saudades, eram Forever and Never, 7 Lonely Days, Buttons and Balls, It's Magic, Moonlight Bay e de muitas outras que já não me recordo de momento. Havia também outra emissora em Macau que se chamava Rádio Clube de Macau. Muitos de nós também escutavam o Rádio Hong Kong e Manila. Portanto, o programa muito variado, o programa do Request era muito variado. Ou melhor, o repertório da Rádio Vila Verde era muito variado. Um pouco de tudo, rock and roll, slows, música portuguesa. Sim, vivia nessa altura uma grande comunidade macaense em Hong Kong. Vinham pedidos de Hong Kong para o programa Request. Faziam pedidos das canções mais
em voga e populares da altura. Um pedido do meu primo Giga para 37 amigas. A locutora que leu a mensagem ficou tão encantada. Também falei deste programa aos meus amigos do Brasil, Portugal e do Canadá. Também responderam que estavam muito interessantes nesse programa. E são recordações saudosas do nosso Macau. Amigo, eu tenho uma pergunta que lhe queria fazer antes de mais. Porquê é que a emissora se chama Vila Verde? De onde é que vem este nome, Vila Verde? Penso eu, porque as residências era naquele bloco de residência do Pedro Zé Lobo e é tudo pintado de verde. É por isso que ficou chamada emissora Vila Verde, por ser a cor dos prédios. Penso eu. Será, não é? Pois, o seu irmão confirma. Olha, e para além falou do Requests, não é? Mas a emissora Vila Verde tinha outros programas? Ou o Requests era o mais popular? Porque eu tinha a impressão que a emissora Vila Verde também era uma emissora comercial. Sabe? Dava quase todo dia era música chinesa. E só na parte da noite, que era música portuguesa, inglesa, é claro. E nessa altura quase que não havia música em patuá. E ouviam o quê? Rock and roll? Música calma? Rock and roll, slow e outras. E era tudo um conjunto de músicas. Mas quais eram os cantores mais populares? Elvis, Paul Anka, Platters, não sei. O que é que gostava de ouvir mais? Como? Não ouvi a pergunta, Quais desculpa. é que eram os cantores mais famosos da altura? Elvis, Platters, não sei, Paul Anka. Era o Paddy Page, Doris Day, Gordon McRae, Nat King Cole e muitos outros, mas esses são os mais favoritos. E havia uma orquestra Vila Verde também, ou não? Eu não sei se eles tocavam... Sim, não é bem uma orquestra. Havia também uma pequena orquestra e também, nessa altura, o Dr. Pedro Zé Lobo também gostava muito da música. Era um compositor e um grande aficionado da música. Compunha muitas canções, muitas marchas e música. Havia uma pequena orquestra. Que tocavam na emissora? Sim, tocavam. Ok. E diga-me uma coisa, e aquilo era a Juventude de Macau que eu via, ou não sei se a emissora chegava até Hong Kong, ou não? Não, mas muita gente, toda a idade, a juventude, as pessoas um pouco mais idosas e tudo. Era um programa muito variado e muito popular na altura, dos anos 50. Realmente, o coração de Macau parecia que estava parado durante as horas do Request. Mas a emissão chegava a Hong Kong ou só Macau? Chegava a Hong Kong, porque vinha pedidos de Hong Kong, eles captavam em Hong Kong o programa Request. Então, mas e como é que era esses programas? Dedicavam músicas às meninas? Ou como é que... Sim, e vice-versa, às famílias, para as pessoas que fazem anos nesse dia, eles dedicavam o Happy Birthday e Congratulations. Mas sim, mas é muito interessante. Era mais de namorados para namorados e namorados para namorados. Era a ideia, penso eu que o objetivo principal. Penso eu que portanto o forte do programa era dos namorados para namorados e namorados para namorados. Era o forte. Não mandavam recados uns para os outros, provocações? Não. Também mandavam recados, também tinham recados também. Não é só dedicavam música, também faziam recados. Mas tem alguma história engraçada que possa partilhar? Há bocado falou que dedicou uma música... É isso. 37. O meu primo Giga, que vive em Portugal, fez um pedido dedicando para 37 amigas. A locutora até ficou encantada. Isso aí, e aquilo foi uma grande gargalhada. Então, mas ele só disse 37 amigas, não teve que citar os nomes todos, senão... Nomes todos, um a um, por um. 37. Então,
cortou o programa. Só para citar 37 nomes é um quarto de hora, não é? Sim, não sei quanto, não levou tanto tempo, mas citou todos os nomes. Bolas. Ok. Eu não sei se alguém da audiência que queira intervir, esteja à vontade para fazer perguntas. O Francisco está aqui com o seu irmão, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação à emissora, alguma história. É complicado. Diga. Eu acrescento, mas ele não responde, é complicado. Mas esteja à vontade, pode. Não vale a pena, não. É. Pois é engraçado porque eu sei que nos anos 80, quando no meu tempo de liceu, havia um programa chamado Disco um Disco. E a gente na altura julgava que era novidade. E as histórias eram as mesmas. Mandávamos recados, pedidos de namoro, provocações, ameaças até. Mas afinal o programa já existe há muito tempo. Reza do terço. O terço, não sei se ele ainda se recorda, não é? Rezava o terço, Henrique? Vila Verde, não era... Na emissora. Também tinha lá. Sim. 8h30 era para terço chinês, 8h45 para português e 9 horas começava o programa Request. Porque nessa altura, eles havia que eles chamavam como chama, terço do bairro, e a Nossa Senhora ia de casa em casa e a Vila Verde apoiava esse programa e rezava terço nessa altura, todos os dias. O terço na emissora, não era? Como? O terço era rezado na emissora. Na emissora, rezava na emissora, era mas era diariamente. Era diário. Podia falar um bocadinho do locutor, o Johnny Reis, acho que também era... Sim. Uma era um dos muito, favoritos muito locutores muito e do Nuno Sena Fernandes, são os dois. Sim. Podia falar em português. Podia falar um bocadinho dessas duas figuras? Quem já, tem a impressão que ambos já faleceram. O Johnny Reis era muito bom, muito popular, o Nuno também era muito popular. São dois dos melhores locutores nessa altura. E da Rádio de Macau. Então era Fausto Branco, que era comissário do PSB, também era um ótimo locutor. E aquelas duas senhoras, uma foi para a Austrália, mas nunca mais soube daquelas duas locutoras que falavam em inglês. Uma senhora Hyman, que era da família da mulher do Pedro Lobo, e outra Leitão, viúva de um Leitão. E essas também nunca mais soube do paradeiro delas. Bom, então, e o programa durou pelo menos uma década, talvez mais? Como? O programa durou quanto tempo? Eu sei que começou nos anos 50, certo? 50 foi muito popular e depois de 50 também durou mais alguns anos e depois, não sei por que razão, começou a abrandar e acabou. Mas, ao que sei, a Rádio Vila Verde, agora chama-se Rádio, não é? Ainda existe, mas é só em chinês. Lokchun Tin Thoi. Mas pronto. Muito bem, Henrique, tem mais alguma história que queira partilhar para além do seu primo? O meu amigo não teve nenhuma história engraçada, outras em que foi protagonista? Bem, já não tenho assim muitas histórias, mas fica para outra oportunidade. As duas das coisas mais importantes nessa altura, 50 e coisa, em Macau, era o Interport de futebol, Macau e Hong Kong, e o Interport do hockey em campo entre Macau e Hong Kong. São duas atividades esportivas mais populares nessa altura. Então, tanto para o hockey como para o futebol, o governador de Macau estava presente lá. E era interessante. Esses são principalmente ambos, tanto o Interport de futebol como o Interport de hockey em campo. Era muito popular aqui em Macau. Estavam sempre os campos cheios para assistir a essas modalidades. São duas coisas mais... Nessa altura, estou falando nessa altura. Pois. E também havia o campeonato de natação, que também era muito popular nessa altura, que havia bons nadadores
macaenses e portugueses em Macau nessa altura. Pois. E o Estou a Henrique falar dos anos 50. Estou a falar sim. dos anos 50. Sim. Então, mas depois foi para a Califórnia quando se reformou, porquê? Porquê é que não optou por ficar cá? Razões Não, familiares, assim, não? para a família da minha mulher é que pediu para a irmã ir para lá. É a única razão. Por isso fomos para lá. E nessa altura Agora, o meu filho agora está em Boston e a filha está ainda na Califórnia, que está a me ajudar muito agora neste momento. muito bem. Eu não sei se alguém mais quer fazer comentários, perguntas ou contar histórias. Eu vi ali numa das fotografias Não se ouve. então pronto. Numa das fotografias Tem que que já virar passou, assim, senão não se ouve. então pronto. Numa das fotografias que passaram, há uma altura que se vê uma coleção enorme de discos, LPs, não é? Essa coleção ainda existe ou está na atual rádio? Ninguém sabe, não é? Porque é uma coleção impressionante. Devem estar ali uns 2 ou 3 mil discos, ou mais até. Sim, certamente. Eu penso que não sei, o Henrique não deve. Eu não sei. Henrique não faz ideia se a coletânea de discos da emissora. Estamos agora a ver uma das fotografias. Não sabe o que é feito, qual é o paradeiro dessa coleção de discos. Já não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Porque a família Lobo já não está em Macau, praticamente. Pois. Só que parece que tem lá 2 filhos do Pedro, o filho do Pedro Lobo. Tá, parece que tem lá dois filhos em Macau ainda. Um faleceu. Um faleceu. O que estava em Hong Kong, o Sir Roger Lobo também já. Rádio Teledifusão de Macau na altura. Não é TDM, na altura não era TDM. Eu ficava no terraço dos Correios. Foi quando o Alecrim, quer dizer, criou aquela rádio, né? Pois. E se a memória não falhar, olha, a maioria desses discos foram transferidos para lá. Se a memória não me falhar. Eu custa-me a crer que se tenham desfeito da coleção. Está ali uma coleção valiosíssima. Está ali uma coleção valiosíssima. E já agora, só por uma questão até de... aquilo tinha noticiários, não é? Eu só quando cheguei a Macau, a Rádio Vila Verde passava, o que eu ouvia eram as corridas de galgos, nos anos 80. Mas eu sei que tinha noticiários, portanto tinha notícias em português. Pelo menos foi o que eu vi ali no alinhamento, não é? Há uma altura que se vê uma fotografia onde se vê o alinhamento. Eu não sei. Tinha notícias? Henrique, sabe se a emissora Vila Verde tinha notícias também, para além de músicas? Não faço ideia. Eu acho que eles estavam ali no hipódromo, na Taipa, davam corridas de galgos. Faziam repórter de corridas dos cavalos. E outras coisas não sei. Não sei qual é agora, como é que funciona hoje. Não tinha então. Pois. E o Request durou até o quê? Anos 80? Não sei. Não. Acabou mais cedo. Acabou mais cedo, tanto assim que o próprio Mesquita foi trabalhar para o Serviço de Economia. Então, mas se era assim tão grande sucesso, porquê é que acabou? Faleceu o manda-chuva e acabou tudo. Não há dinheiro, não há nada, meu caro amigo. É uma realidade. Pois. Mas ninguém pegou nisto. Até Alecrim, não é? A Rádio Teledifusão de Macau. Porque para além da... que eu me lembro da rádio de Vila Verde, o Dr. Pedro Zé Lobo gostava de trazer algumas orquestras vindas de fora e uns conjuntos de... Para além da orquestra, tinha pessoas que dançavam também
E apesar de eu ser ainda miúdo naquela altura, lembro muito do Xavier Cuga em Macau. Ainda lembro muito bem. Apesar de ser miúdo, eu lembro. Agora não sei se meu irmão lembra. Lembra-se de quê? Xavier Cuga. Ah, sim, eu assisti ao programa, era interessante. Mas isso não foi Pedro Lobo que trouxe, foi Alberto Dias Ferreira. Este é que foi o homem que trouxe o Benfica e o Xavier Cuga. Não, foi Pedro Lobo. O Benfica foi. Agora, Xavier Cuga não. Xavier Cuga também foi Alberto Dias Ferreira. Mas não, vamos entrar em coisas tão importantes. Mas também eu assisti, eu fui ao Champagne assistir o orquestra do Xavier Cuga, era muito interessante. Mas ele, meu irmão, falou muito bem. É que havia o ciclo cultural de Macau, que o Pedro Lobo era presidente. E, nessa altura, semanalmente, havia um programa ali no Clube Macau, de jazz, e convidavam artistas de fora, porque ele era o presidente do ciclo cultural de Macau, portanto, ele estava muito metido nessas coisas, assuntos artísticos de Macau. Ele deu grande... O Dr. Pedro Lobo, nessa parte, fez muita coisa para Macau, sobre a parte da arte, música, teatro e tudo. Muito bem. Alguém queira mais fazer comentários ou colocar alguma questão? Não? Bom, então, esta sessão, eu... se calhar, então, aproveitava para fazer uns agradecimentos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao meu caro amigo Henrique pela participação, especialmente difícil, porque ter que ficar acordado até às 2h30 da manhã. Agora já serão 3 da manhã aí, vamos terminar a sessão dentro de pouco tempo para poder então descansar. Foi um prazer e uma honra tê-lo connosco. Quero ainda agradecer à Fundação Rui Cunha, como sempre abriu as portas, os braços abertos para nos receber, para ajudar-nos e permitir que consigamos levar a cabo estes serões. Muito obrigado e espero poder continuar a contar com o apoio da Fundação, trazer novos oradores, novos temas e juntar malta amiga. E antes de terminar, eu tinha uma pequena surpresa para todos, se me permitirem, já que isto é um programa de requests. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you thus clings to me, never before has someone been born. Unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Muito bem-aja a todos por terem tirado tempo para vir cá. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite e muito obrigado por me ter ouvido. Muito obrigado. Obrigado. Olha, um abraço ao meu irmão e ao Dr. Charles Marques.